Pensei que tinha encontrado o amor da minha vida quando conheci a Camila, mas no final das contas, eu era só uma ponte para o plano louco de outra pessoa. Conheci a Camila há 5 anos, através de amigos em comum, num bar no centro de São Paulo. Eu tinha 33 anos, totalmente focado na minha carreira como desenvolvedor de software, e relacionamentos nem passavam pela minha cabeça. Aí ela entrou e tudo mudou. Ela tinha 27 anos, era professora de educação infantil, com uma risada que iluminava o lugar inteiro. Nos demos bem na hora, conectando por uma obsessão compartilhada por documentários de crimes reais e filmes de terror bregas. Parecia que a gente se entendia desde o começo. As coisas andaram rápido, mas não de um jeito caótico. Começamos a nos ver quase todo dia, e em poucos meses ficou claro que isso ia virar algo sério. Apresentei ela para os meus amigos, e todo mundo adorou. Ela era calorosa, extrovertida e parecia genuinamente interessada em conhecer as pessoas da minha vida. Tudo fluía natural, como se fosse para ser assim. A família da Camila era uma parte grande da vida dela. Ela era super próxima da irmã mais velha, a Fernanda, que era casada com o Rafael. Eles eram um tipo de casal que todo mundo admirava, casados há 8 anos, pareciam sólidos, como se tivessem tudo resolvido. O Rafael era corretor de imóveis e um cara com quem me dei bem rapidinho. A gente jogava futebol, assistia jogos em bares de esportes e até fez umas trilhas de fim de semana juntos. Com o tempo, ele virou mais do que só o cunhado da Camila, virou um bom amigo. A primeira vez que conheci a Fernanda e o Rafael foi num churrasco de família. Lembro que fiquei nervoso para causar uma boa impressão, mas eles facilitaram tudo. A Fernanda era acolhedora e simpática, e o Rafael era o tipo de cara que te deixa à vontade na hora. À medida que eu e a Camila ficamos mais sérios, comecei a vê-los mais vezes, e cada interação reforçava o quão unida era essa família. Era algo que eu admirava e ansiava fazer parte. Depois de um ano namorando, a Camila se mudou para o meu apartamento. Pareceu natural, o próximo passo numa relação que já era sólida. Não corremos pro noivado, demos tempo pra gente crescer junto. 3 anos depois, pedi ela em casamento num jantar pequeno com as famílias. A reação da Camila foi tudo o que eu esperava, lágrimas, risadas e um sim retumbante. Os meses antes do casamento foram uma correria de planejamento e reuniões familiares. A Camila e a Fernanda passavam horas no telefone todo dia, coordenando cada detalhe, até os arranjos de flores. A Fernanda praticamente comandava o show, e a Camila não parava de falar o quão sortuda era por ter uma irmã assim. Achei fofo e me senti grato por ela ter um apoio tão forte. O Rafael estava igualmente envolvido, ajudando sempre que podia e arranjando tempo para tomar uma cerveja comigo quando as coisas ficavam estressantes. Quando o dia do casamento chegou, eu me sentia como se tivesse ganhado na loteria. Não era só casar com a Camila, era entrar numa família que parecia um sonho. A cerimônia foi na casa dos pais dela, à beira de uma represa em Itu, cercada por amigos próximos e família. A Camila estava deslumbrante ao descer o altar, e por um momento pensei, isso aqui é felicidade. Na recepção, o Rafael deu um discurso emocionante sobre me receber na família. Foi tão sincero que lembro de pensar, cara, sou sortudo de ter um cara assim do meu lado. Nos primeiros meses de casados, a vida parecia perfeita. Eu e a Camila nos mudamos para uma casa maior, começamos a falar em ter filhos, e tudo parecia se encaixar. Nunca imaginei que por baixo de todas as risadas e jantares familiares, algo mais sombrio estava se formando. Na época, não tinha motivo para suspeitar de nada. Confiava na Camila e nas pessoas ao redor dela completamente. Era como estar em terra firme, sem saber que as rachaduras já estavam ali, esperando para se abrir. O fim de semana no Rio de Janeiro era para ser uma celebração do fim da vida de solteiro com os amigos, não o começo da pior traição que eu já vivi. Eu e a Camila concordamos em manter as coisas simples nas despedidas de solteiro e solteira, nada extravagante, só fins de semana separados no Rio com os amigos mais próximos. O grupo dela incluía a irmã Fernanda, umas primas e algumas colegas de trabalho. A minha era menor, só eu, uns amigos da faculdade e o Rafael. Ele era para ser meu braço direito nesse fim de semana, o cara me ajudando a evitar qualquer ansiedade de casamento.
Mas um dia antes de irmos, o Rafael ligou para desistir. Alegou uma intoxicação alimentar que o deixou de cama, e não podia viajar. Na hora, não pensei nada demais, ele parecia mesmo doente, e era só uma daquelas coisas que acontecem. Meus amigos e eu ainda nos divertimos, jogamos futebol de praia durante o dia, umas noites em bares e muitas risadas. Não sabia que do outro lado da cidade, o fim de semana da Camila estava tomando um rumo completamente diferente. Quando voltamos, a Camila parecia a mesma de sempre, talvez um pouco cansada da festa, mas nada fora do normal. Ela contou umas histórias sobre o grupo delas indo em bares e assistindo a um show. Riu de como a Fernanda teve que cuidar de uma prima que bebeu demais. Tudo parecia normal até o casamento. Uns dias antes da cerimônia, notei algo pequeno, quase insignificante, mas que ficou na minha cabeça. O Rafael e a Camila tiveram um momento de constrangimento numa reunião familiar. Nada dramático, só um segundo em que evitaram o olhar um do outro. Atribui atenção pré-casamento, achando que o Rafael podia estar se sentindo mal por ter perdido minha despedida ou sobrecarregado com o planejamento. Afinal, ele e a Fernanda tinham ajudado muito. Mas olhando para trás, aquele momento foi a primeira rachadura no que eu achava ser uma imagem perfeita. O dia do casamento chegou e eu afastei todas aquelas dúvidas mínimas. Não tinha motivo para suspeitar. A Camila estava radiante, e o Rafael parecia de volta ao seu jeito confiante. Ele até deu aquele discurso emocionante na recepção sobre família e lealdade. Se havia sinais de que algo estava errado, não vi, ou talvez não quisesse ver. Meses depois, quando a verdade começou a se revelar, não conseguia parar de pensar naquele fim de semana no Rio. Foi durante um dos colapsos da Fernanda, depois que ela descobriu as mensagens no celular antigo do Rafael, que soube da verdade. O Rafael não estava doente, mentiu sobre a intoxicação para se juntar a Camila no Rio. Eles planejaram tudo, usando minha despedida como disfarce para ficarem juntos sem levantar suspeita. Tentei montar a linha do tempo para entender como conseguiram sem ninguém notar. A Fernanda depois contou que a Camila e o Rafael vinham se encontrando em segredo há meses, arranjando desculpas para passar tempo juntos sob o pretexto do planejamento do casamento. O Rio não foi um erro bêbado, como a Camila tentou alegar depois, foi deliberado. Usaram as festas respectivas como escudo, rindo pelas nossas costas enquanto a Fernanda e eu estávamos no escuro total. Um detalhe que me assombra até hoje é o quão casual era para eles. Soube pela Fernanda que a Camila mandava mensagens pro Rafael o fim de semana todo, marcando encontros entre as saídas dela com as amigas. Eles até tiveram a audácia de tirar fotos juntos, nada romântico, só fotos de grupo que agora parecem piadas cruéis quando vejo. Na época, eu não tinha ideia, estava do outro lado da mesma cidade, alheio, brincando com meus amigos e ansioso para casar com a mulher que achava conhecer. Amigos, vou fazer uma pequena pausa na narrativa. Se gostam da história e querem mais episódios como este, apoiem o canal, curtam e inscrevam-se. Isso ajuda muito na divulgação. E escrevam nos comentários de onde estão a ouvir esta história, tenho muito interesse em saber a geografia do nosso público. Continuamos. Não foi só o ato da traição que cortou o fundo, foi o planejamento, as mentiras e o fato de usarem algo que era para celebrar nosso futuro como base pro engano deles. O Natal era para ser uma celebração, uma chance para mim e para Camila recebermos as famílias pela primeira vez como casados. Em vez disso, virou o dia em que meu mundo inteiro desabou. Nas semanas antes do Natal, a Camila andava estranha. No começo, atribui ao estresse de planejar o evento, receber uma grande ceia familiar não era pouca coisa, e ela trabalhava sem parar para deixar tudo perfeito. Mas conforme o dia se aproximava, o comportamento dela ficou mais difícil de ignorar. Parecia distante, distraída, o celular sempre na mão, e ela saía do quarto para atender chamadas ou responder mensagens. Achei que podia ser sobrecarga, então tentei ignorar. Quando o dia do Natal finalmente chegou, tudo desmoronou. O sorriso da Camila não chegava aos olhos, e as interações dela com a Fernanda e o Rafael eram tensas. Normalmente, ela e a Fernanda eram inseparáveis nesses eventos,
rindo juntas na cozinha ou fofocando sobre a família. Mas naquele dia, mal se falavam. Quando faziam, as trocas eram frias e curtas, longe do calor de sempre. Depois tinha o Rafael. Ele parecia tenso, evitando olhar tanto da Camila quanto da Fernanda. Em um momento, peguei ele observando a Camila do outro lado da sala, com uma expressão indecifrável. Achei estranho, mas não soube o que fazer na hora. O clima estava pesado, e eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. As coisas explodiram depois do jantar, enquanto servíamos a sobremesa. As mãos da Camila tremiam tanto que ela quase derrubou uma bandeja de pratos. Ela se desculpou e foi pro banheiro, e ouvi seus soluços abafados pela porta. Quis perguntar o que estava acontecendo, mas não queria constrangê-la na frente das famílias. Quando ela finalmente voltou, os olhos estavam vermelhos e ela evitava olhar para qualquer um. Depois que os convidados foram embora, encontrei ela sentada na beira da cama, olhando para o celular com uma expressão vazia. Perguntei o que estava rolando, e no começo ela tentou disfarçar, dizendo que era só cansaço. Mas quando insisti, ela desabou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela começou dizendo que estava lidando com algo que surgiu na terapia de casal. Meu coração afundou, não fazia ideia que ela estava vendo uma terapeuta, muito menos que sentia necessidade disso. Então ela admitiu que algo aconteceu durante a despedida de solteira no Rio. No começo, tentou minimizar, alegando que foi só um beijo bêbado com o Rafael e que não significava nada. Mas quanto mais eu questionava, mais instável ficava a história. Ela se recusava a me olhar enquanto tropeçava nas palavras, e as peças não encaixavam. Se era só um beijo, por que confessar agora, meses depois do casamento? Por que ela andava tão distante, e por que o Rafael agia estranho no jantar? Quando apontei isso, ela desabou ainda mais e admitiu que havia mais na história, mas alegou não lembrar dos detalhes porque estava bêbada demais. Foi o momento em que tudo clicou, a desculpa repentina de intoxicação do Rafael antes da minha despedida, os olhares constrangidos, a tensão no Natal. Tudo fazia sentido. Meu estômago revirou ao perceber que isso não era só um erro isolado, tinha algo maior rolando, e a Camila não estava me contando a verdade toda. Não conseguia ficar mais um minuto na casa. Ignorando os apelos dela para eu sentar e conversar, peguei as chaves e saí. Passei as horas seguintes sentado no carro, estacionado no meu escritório, tentando processar o que tinha acontecido. Meu celular apitava sem parar com mensagens da Camila me implorando para voltar para casa, mas não conseguia responder. A mulher que eu achava conhecer, com quem construí minha vida, tinha me traído, e não era só ela, o Rafael, o homem que considerava amigo, estava nisso também. Cada memória do nosso casamento, cada risada compartilhada, agora parecia contaminada. E o pior, eu nem sabia a extensão total da traição ainda. 4 dias depois do Natal, pensei que já tinha chegado ao fundo do poço. Mas descobri que nem sabia o quão fundo era esse buraco. Depois do desastre do Natal, fiquei na casa do meu amigo Tiago. Não conseguia encarar a Camila e precisava de espaço para pensar. O Tiago me deu um quarto de hóspedes e não me pressionou para falar, era exatamente o que eu precisava, só tempo para tentar entender tudo. As mensagens e ligações da Camila eram incessantes no começo, mas ignorei. No terceiro dia, finalmente bloqueei o número dela. Não estava pronto para ouvir mais meias-verdades ou desculpas. Foi quando a Fernanda ligou. A voz dela estava tremendo, e ela perguntou se a gente podia se encontrar. Disse que havia coisas que eu precisava saber, coisas que a Camila não tinha contado. Ela soava tão destruída que não hesitei. Marcamos num café do outro lado da cidade, num lugar onde não esbarraríamos em ninguém conhecido. Quando cheguei, mal reconheci ela. A Fernanda parecia não ter dormido há dias, olhos vermelhos e inchados, apertando um laptop como se fosse sua salvação. Sentamos numa mesa no canto, e ela não perdeu tempo. Abriu o laptop e me mostrou uma série de capturas de tela, mensagens de texto, fotos,
Até uma conta compartilhada no Instagram que eu nunca tinha visto. Meu estômago se revirou enquanto lia as conversas. O que começou como mensagens casuais entre a Camila e o Rafael sobre família, casamento, coisas do dia a dia, virou outra coisa. Em março, só um mês depois do meu pedido de casamento, os textos ficaram flertantes. Em abril, explícitos. A Fernanda explicou como descobriu. O Rafael foi descuidado e deixou um celular antigo desbloqueado. As mensagens estavam salvas na conta em nuvem. Ela topou com elas por acidente, mas passou dias vasculhando tudo antes de confrontá-lo. O que ela descobriu me deixou enjoado. A Camila e o Rafael não estavam só flertando, se encontravam em segredo, roubando momentos sempre que podiam. Até planejaram a viagem pro Rio juntos. O pior não era nem a traição em si, era o quão deliberado era tudo. A despedida de solteira não foi um erro bêbado selvagem. Coordenaram agendas, escolheram um hotel onde não seriam reconhecidos e planejaram cada detalhe. A Camila e o Rafael não estavam só se escondendo, estavam construindo uma vida de fantasia. A Fernanda até encontrou mensagens onde eles discutiam fugir juntos depois do casamento. Olharam casas em outro estado e falaram em recomeçar, deixando nós dois para trás. Não conseguia acreditar no que lia. A Camila e o Rafael não estavam só tendo um caso, tramavam explodir nossas vidas, e a única razão para não acontecer foi o Rafael amarelar no último minuto. Ele não conseguiu deixar a Fernanda, então voltaram para as vidas normais, fingindo que nada rolou. Eu era o plano B. O rosto da Fernanda se contorceu enquanto contava tudo isso. Ela se desculpou várias vezes, como se alguma coisa fosse culpa dela. Disse que não conseguia guardar para si mais, tinha tentado processar sozinha, mas sabia que eu merecia saber a verdade. Enquanto falava, só consegui ficar ali, olhando para a tela, os textos, as fotos, os planos, tudo ali, preto no branco, inegável. Quando a Fernanda terminou, me deu um pendrive com tudo. Disse para usar como eu precisasse, confrontar a Camila, falar com um advogado, o que fosse. Depois, ela desabou chorando tanto que mal respirava. Não soube o que dizer, só fiquei ali, entorpecido, enquanto a mulher que também fora traída pelas pessoas mais próximas desmoronava na minha frente. Depois que a Fernanda foi embora, fiquei naquele café por horas. Li cada mensagem, vi cada vídeo que ela salvou. Quanto mais via, mais enojado ficava. A Camila e o Rafael não tinham só nos traído, nos ridicularizaram. Havia mensagens onde riam do quão cruéis a gente era, do quão fácil era se esconder sem ser pego. Uma frase da Camila ficou na minha cabeça: é incrível o quanto ele confia em mim, ele não tem noção. Quando saí, não estava só de coração partido, estava furioso. Furioso com a Camila por mentir na minha cara, com o Rafael por fingir ser meu amigo, e comigo mesmo por não ter visto antes. Mas mais que tudo, sabia uma coisa, não podia deixar isso passar em branco. Quando entrei na sala de aula da Camila com as provas na mão, não sabia o que esperava, uma explicação, talvez um pedido de desculpas. O que recebi foi negação, desculpas e a verdade feia que eu temia. No dia seguinte ao que a Fernanda me deu o pendrive, não conseguia ficar parado. Toda vez que fechava os olhos, via as capturas, ouvia as palavras zombeteiras na cabeça. Não dormi, e na manhã seguinte, decidi, precisava confrontar a Camila cara a cara, não só por respostas, mas porque precisava que ela soubesse que eu sabia de tudo. Dirigi até a escola dela, o carro estava no estacionamento, no mesmo lugar onde eu a deixava quando éramos recém-casados. Era surreal entrar naquele prédio, onde ela passou anos moldando mentes jovens, sabendo que a pessoa que ela fingia ser não era real. Esperei até os alunos serem dispensados, então entrei na sala sem avisar. Ela olhou para cima, surpresa ao me ver ali. "O que você está fazendo aqui?", perguntou, voz tremendo. Não me alonguei em amenidades. Tirei o celular e abri a pasta que a Fernanda me deu. "A gente precisa conversar", disse, segurando a tela na frente dela.
O rosto dela empalideceu no segundo em que viu as mensagens. No começo, tentou se fazer de boba, balançando a cabeça e dizendo não sei o que é isso, mas a voz falhou e ela nem conseguia me olhar nos olhos. Mandei ela parar de mentir. Camila, eu sei de tudo. Os textos, a viagem pro Rio, os planos que vocês fizeram. Tá tudo aqui. Ela congelou, lábios tremendo. Depois vieram as desculpas. Não é o que parece, gaguejou. Essas mensagens estão fora de contexto. A Fernanda deve ter alterado ou algo assim. As palavras eram desesperadas, mas a expressão dela dizia tudo, sabia que estava pega. Quando não respondi, ela desabou soluçando nas mãos. Me desculpa tanto, chorou. Só aconteceu. Não quis nada disso. Senti a raiva subindo, mas mantive a voz firme. Não quis que acontecesse? Vocês planejaram uma vida inteira juntos, Camila. Você olhou nos meus olhos, disse os votos e passou meses rindo pelas minhas costas. Então não me diga que só aconteceu. Ela mudou de tática, tentando culpar o Rafael. Ele que me perseguiu. Ele começou, disse, voz subindo. Eu tava confusa e ele me fez sentir coisas que não tava pronta. Não conseguia acreditar no que ouvia. Você vai ficar aí e culpar ele? Você é tão culpada quanto, Camila. Isso não foi uma fraqueza momentânea. Você mentiu pra mim, pra Fernanda, pra todo mundo. As defesas dela ruíram depois disso. Admitiu tudo. Como começou com flerte durante o planejamento do casamento, como usavam as aulas de yoga da Fernanda como desculpa para se encontrar, e como o Rio foi o ápice de meses de esconderijo. Mas o pior foi quando admitiu porque ficou comigo. O Rafael desistiu, disse, quase sussurrando. Ele ficou com medo e decidiu não deixar a Fernanda. Não sabia o que fazer, então fiquei. Isso me atingiu mais forte que tudo. Eu não era o marido dela, era o plano B. Ela não ficou porque me amava ou queria fazer o casamento dar certo, ficou porque a primeira escolha fugiu. Fiquei ali por um bom tempo, vendo ela chorar, mas não senti pena. Ela não chorava pelo que fez comigo ou com a Fernanda, chorava porque o plano perfeito dela desmoronou. Disse que tinha acabado. Pode ficar com a casa, as memórias, tudo. Não quero nada de você, só minha liberdade. Ao sair daquela sala, senti uma mistura estranha de emoções, raiva, traição, tristeza, mas também clareza. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, sabia exatamente o que precisava fazer. Era hora de deixar ela e o Rafael para trás de vez. Sair do lado da Camila era para ser o fim do pesadelo, mas reconstruir a vida depois de algo assim é bem mais difícil que só assinar papéis de divórcio. Depois de deixar a sala dela naquele dia, me joguei em seguir em frente. Arrumei minhas coisas e saí da casa que dividíamos. O Tiago me ajudou a achar um apartamento pequeno do outro lado da cidade, grande o suficiente para recomeçar. Não contei para Camila para onde ia, e me certifiquei de que ela não tivesse como me alcançar. Bloquear o número dela foi uma das primeiras coisas, e pareceu cortar uma corda que me sufocava. O processo de divórcio foi direto, graças às provas que a Fernanda e eu coletamos. Meu advogado mal precisou argumentar, a Camila sabia que não podia brigar. Não tínhamos filhos, nem laços financeiros profundos, e as provas da traição dela não deixavam margem. Acabou mais rápido que esperava, mas o fim da batalha legal não fez as cicatrizes emocionais sumirem. O que mais me ajudou nos primeiros meses foi o laço inesperado com a Fernanda. Começamos a nos encontrar regularmente, tomando café e falando de tudo o que passamos. Ela era a única que entendia de verdade o que era ser pego de surpresa pelas pessoas em quem mais confiávamos. Nossas conversas iam de desabafar raiva a relembrar tempos melhores, mas aos poucos ficavam mais esperançosas. Incentivávamos um ao outro a olhar para o futuro, focar no que queríamos em vez de remoer o passado. A Fernanda parecia florescer com o tempo, se dedicou ao trabalho, ganhou uma promoção e até começou a namorar de novo. Ver ela reconstruir a vida me deu força para fazer o mesmo.
Arranjei um emprego novo em outra cidade, longe o suficiente para parecer um recomeço limpo, mas não tanto que perdesse contato com quem importava. Enquanto isso, o relacionamento da Camila e do Rafael desmoronou de forma espetacular. Amigos em comum contaram que a realidade os atingiu forte uma vez que o segredo acabou. Sem a emoção de esconder, o amor deles não aguentou o estresse do dia a dia. O Rafael perdeu vários clientes depois do escândalo, e o negócio dele afundou. A Camila enfrentou reações no trabalho quando pais começaram a questionar o caráter dela, acabou pedindo demissão sob pressão. Problemas financeiros e brigas constantes os separaram em poucos meses. Um dia, a Camila apareceu na casa dos meus pais, chorando e implorando por outra chance. Disse que viver com Rafael a fez perceber o quanto perdeu. Meus pais nem deixaram ela entrar, mandaram ir embora e ameaçaram chamar a polícia se voltasse. Quando me contaram depois, não senti raiva nem satisfação, só alívio. Já tinha seguido em frente, e as tentativas dela de manipular para voltar não me afetavam mais. Quanto ao Rafael, tentou se reconciliar com a Fernanda, mandando e-mails longos cheios de desculpas e desculpas. Alegou que a Camila o seduziu e que estava vulnerável. A Fernanda encaminhou os e-mails pro advogado dela e nunca respondeu. A última notícia que tive é que ele voltou para a cidade natal para reconstruir a vida, mas o dano que causou não vai ser esquecido tão cedo. Recomeçar não foi fácil. Ainda tem momentos em que as memórias invadem, como quando vejo um casal feliz de mãos dadas ou esbarro numa foto antiga. Mas esses momentos não me definem mais. Fiz amigos novos na cidade nova. Comecei hobbies que adiei por anos e até comecei a me arriscar no mundo dos encontros de novo. É devagar, mas parece certo. Essa experiência toda me ensinou mais sobre mim do que imaginei possível. Aprendi que mereço honestidade, lealdade e respeito num relacionamento. Aprendi que tá tudo bem se afastar de quem não te valoriza. E, mais importante, aprendi que traição não precisa te quebrar, pode te tornar mais forte. A Camila e o Rafael acharam que podiam me destruir. Em vez disso, me libertaram.